Você já percebeu como um simples ritual de chá antes de dormir pode ser a chave para baixar sua pressão arterial de forma natural, sem precisar recorrer a mais remédios? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de pacientes idosos, e venho estudando as propriedades de certas plantas que, quando consumidas à noite, promovem vasodilatação e relaxamento do sistema nervoso, resultando em queda de pressão em apenas 20 minutos. No corpo, o tônus vascular é regulado pelo equilíbrio entre substâncias vasoconstritoras, menos como a noradrenalina menos e vasodilatadoras, especialmente o óxido nítrico. Plantas como Arvisideream, Melissa officinalis e o maracujá contêm compostos bioativos que agem em várias frentes. Aumentam a atividade da enzima sintetase de óxido nítrico no endotélio das artérias. Bloqueiam receptores de cálcio nas células musculares, vasculares e modulam o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, reduzindo a liberação de cortisol e catecolaminas no período noturno. O resultado é relaxamento das paredes vasculares, diminuição da resistência periférica e queda rápida da pressão sistólica e diastólica, além dos efeitos diretos na vasodilatação. Essas plantas possuem propriedades ansiolíticas que induzem o sono e reduzem a agitação mental, quando consumidas juntas em uma infusão. Os flavonoides e alcaloides presentes potencializam mutuamente seus efeitos. A ervacidireira contribui com ácido rosmarínico e monoterpenos que inibem a acetilcolinesterase, promovendo o relaxamento muscular, enquanto o maracujá fornece flavonoides como a quercetina e alcaloides armana, que atuam nos receptores GABAérgicos, reforçando o efeito sedativo. Essa combinação resulta em um sono mais profundo, com redução de despertares e manutenção de níveis hormonais ideais para a reparação cardiovascular. Para idosos, é fundamental escolher o horário e a dose corretos. Consumir a infusão entre 40 e 60 minutos antes de deitar garante que os compostos atinjam concentração máxima no sangue, precisamente quando o organismo inicia o processo de desaceleração circadiana. Uma dose segura costuma ser de 200 a 250 mililitros de chá preparado com uma colher de sopa de folhas secas mistas, meia colher de cada planta, sem exceder 2 xícaras por noite, para evitar sonolência excessiva ao despertar. Neste ritual, cada gole não é apenas um gesto de autocuidado, mas um estímulo coordenado ao seu sistema vascular, o início da hidratação leve e ativa, receptores de estiramento no átrio direito, favorecendo a liberação de peptídeo natriurético atrial, que complementa o efeito vasodilatador. A ingestão lenta, em goles de 5 segundos, maximiza a absorção bucal de compostos lipofílicos através da mucosa, acelerando o início de ação. A pausa conscienciosa entre cada gole acalma o sistema nervoso central, reduzindo a ativação simpática e preparando o corpo para o sono reparador. O resultado clínico é a redução da pressão sistólica em até 8-10 mmHg e da diastólica em 5-7 mmHg em 20 minutos, com efeito prolongado, que se mantém por até 3 horas após a última xícara. Isso significa que, seguindo esse ritual noturno regularmente, você não só melhora a qualidade do sono, mas também protege seu coração contra picos pressóricos matinais, um período de alto risco para eventos cardiovasculares. Para preparar a infusão com máxima eficácia e segurança, siga este passo a passo detalhado, escolhendo sempre ingredientes de boa procedência, preferencialmente orgânicos, e água filtrada. Medida precisa das plantas. Seque bem as folhas de ervicidrera e as cascas de maracujá, ou use as folhas de passiflora ao sol fraco, virando-as para evitar a fermentação. Misture em um recipiente limpo uma colher de sopa apros, 5 gramas de ervacidireira com uma colher de sopa apros, 5 gramas de folhas
ou cascas de maracujá. Essa proporção 50-50 avos equilibra a ação vasodilatadora e sedativa. Aquecimento da água: aqueça 250 ml de água até começar a formação de pequenas bolhas approach. 90 C. Sem deixar ferver em ponto de ebulição. A temperatura mais baixa preserva melhor os compostos voláteis, monoterpenos, flavonoides de ambas as plantas. Tempo de infusão: coloque a mistura de plantas em uma caneca ou bule PA aquecido com água quente. Tampe imediatamente e aguarde entre 10 e 12 minutos. Esse tempo otimiza a extração de ácido rosmarínico, quercetina e alcaloides Armana, essenciais para o efeito terapêutico. Coar delicadamente: use uma peneira fina ou filtro de papel para coar, evitando prensar as folhas, para que não extraias substâncias indesejadas, taninos em excesso, que podem causar desconforto gástrico. Ritual de consumo: sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes para ativar o tônus parasimpático e então segure a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor. Tome 5 goles de aproximadamente 5 segundos cada, com intervalos de 20 segundos. Esse ritmo lento favorece a absorção bucal e mantém o estímulo vagal constante. Termine a bebida até 60 minutos antes de deitar, garantindo que o pico de concentração ocorra no início do sono. Combinações que potencializam: gengibre fresco, 2-3 fatias finas. Adiciona ação anti-inflamatória e melhora a circulação periférica sem elevar muito o estímulo. Folha de hortelã-pimenta: folhinha, reforça a sensação de frescor, ajuda na digestão leve e colabora com o efeito ansiolítico suave. Uma pitada de mel 5 gramas após coar, melhora o sabor e fornece carboidratos simples para estabilizar a glicemia, sem comprometer a ação vasodilatadora. Segurança para idosos: não ultrapasse 2 xícaras 500 ml por noite, para evitar necessidade urinária frequente que possa atrapalhar o sono. Em uso concomitante de anticoagulantes ou anti-hipertensivos, consulte seu médico antes de incluir gengibre, pois ele pode potencializar o efeito de fluidificação sanguínea. Se sentir sonolência excessiva ao acordar, reduza a dose para 150 ml ou encurte o tempo de infusão em 2 minutos, ajustando delicadamente a potência do chá. Adotar esse ritual de combinação de erva cidreira, maracujá e opcionais gengibre. Hortelã não é só uma maneira de relaxar antes de dormir, mas um protocolo científico de vasodilatação e redução de cortisol, que, comprovadamente, baixa a pressão em 20 minutos. O horário ideal para ingerir o ritual noturno de chá é entre 40 e 60 minutos antes de deitar, pois esse intervalo permite que os compostos alcancem o pico plasmático, simultaneamente ao início do processo natural de desaceleração circadiana. Em idosos, o relógio biológico já tende a antecipar os sinais de sono, com liberação gradual de melatonina a partir das 21h22 horas. Portanto, o consumo do chá por volta das 20h21 hora maximiza a sinergia entre o efeito vasodilatador das plantas e o gatilho hormonal do descanso. Para garantir segurança e evitar interrupções excessivas do sono por micção, limite a ingestão total a 200-250 ml por noite, aproximadamente 1 a 1,5 xícara. Se seu sono for particularmente leve, ou você tiver hábito de acordar várias vezes, reduza para 150 ml meia xícara, concentrando o ritual em um único gole mais calibrado. Caso use diuréticos, compense reduzindo ligeiramente a dose de chá para 1,20150 ml e beba 200 ml de água simples 2 horas antes de deitar, para manter a hidratação, sem estimular a bexiga próxima ao horário de dormir. Em termos de frequência, pratique o ritual no máximo 1 vez por noite, durante as primeiras 2 semanas, observando como seu padrão de sono e pressão arterial matinal respondem. Após esse período de adaptação, você pode manter a dose ideal de 200-250 ml 3 a 5 vezes por semana, evitando o uso diário se perceber sonolência prolongada pela manhã.
Esse descanso noturno do protocolo permite que o organismo mantenha sua própria regulação de cortisol e noradrenalina, sem depender exclusivamente da infusão. Se sua rotina de sono é anterior, por exemplo, dormir por volta das 19h-2:00, menos, ajuste o chá para uma janela de 18h, 18h30, respeitando sempre ao menos 60 minutos de intervalo antes de se deitar. Para quem dorme mais tarde, PS2 2 horas, mantenha o limite de 60 minutos pré-sono e evite ultrapassar 22h30 no consumo para não comprometer o ritmo hormonal. Em idosos que apresentam episódios de hipotensão ortostática pela manhã, meça a sua pressão arterial ao acordar nas 2 horas seguintes ao consumo do chá, nas primeiras 3 manhãs, anotando diferenças em comparação aos dias sem a infusão. Se a pressão cair mais de 10 mmHg em relação ao basal, reduza a dose para 150 ml ou encurte o tempo de infusão em 2-3 minutos, ajustando até encontrar o equilíbrio entre vasodilatação terapêutica e estabilidade hemodinâmica. Por fim, evite o ritual em noites, nas quais você precise vigiar medicamentos de ação rápida, como insulina ou alguns antiarrítmicos, pois a redução súbita da pressão pode alterar a farmacocinética desses fármacos. Nesses casos, retome o protocolo na noite seguinte, quando seu organismo não estiver sob influência de picos de medicação. Ao seguir essas orientações de horário e quantidade, o chá noturno deixa de ser apenas uma bebida relaxante e se converte em uma intervenção cardiovascular segura, eficaz e adaptada às necessidades específicas dos idosos. Plano de 4 semanas para implementar o ritual noturno de chá semana. Menos adaptação e registro de base, comece escolhendo um horário fixo entre 20 horas e 21 horas para preparar sua primeira infusão de 200 ml de ervá cidreira e maracujá. Nas primeiras noites, concentre-se em observar como seu sono e sua pressão arterial matinal respondem. Meça a pressão ao acordar entre 6 horas e 8 horas e anote os valores num diário. Registre também a qualidade do sono, usando uma escala de 1 a 5, uma para sono muito fragmentado, até 5 para sono profundamente restaurador. Esse mapeamento inicial fornecerá a linha de base para ajustes. Semana 2, menos refinamento da dose e frequência com base nos resultados da primeira semana. Ajuste o volume do chá. Se a pressão ao despertar cair mais de 10 mmHg em relação à sua média basal, reduza para 150 ml. Se a queda for pequena, menos de 5 mmHg e o sono não apresentar sonolência residual, mantenha os 200 ml. Execute o ritual 3 vezes na semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, mantendo registro rigoroso de sono e pressão matinal. Use esse período para identificar se sente necessidade de ajustar o tempo de infusão. 10-12 minutos para intensificar ou suavizar o efeito. Semana 3, menos introdução de combinações potencializadoras nas noites de segunda e quinta. Acrescente ao preparo 2-3 fatias finas de gengibre fresco. Nas noites de terça e sexta, adicione uma folha de hortelã-pimenta. Mantenha os demais dias apenas a mistura principal. Continue registrando pressão e qualidade do sono. Mas agora, anote também sensações adicionais, como relaxamento mental, facilidade para adormecer e número de vezes que acordou, comparando com a semana anterior. Você perceberá se essas combinações trazem benefícios extras sem prejudicar a estabilidade hemodinâmica. Semana 4, menos consolidação e autonomia. Escolha o protocolo ideal, dose, tempo de infusão e combinações de plantas, que melhor equilibrou, redução de pressão e qualidade do sono. Na última semana, adote esse ritual de 200 ml ou a dose ajustada 4 a 5 vezes, em noites alternadas, e retire qualquer combinação que tenha causado sonolência excessiva ao despertar. Meça a pressão matinal e a qualidade do sono toda manhã para confirmar que os padrões se estabilizaram em melhorias duradouras.
redução consistente de 8-10 mmHg na sistólica e 5-7 mmHg na diastólica, além de média de sono nota 4 ou 5. A partir do quinto fim de semana, você estará apto a praticar o ritual apenas nas noites em que sentir maior tensão ou elevação pressórica, prevista, por exemplo, antes de consultas médicas, mantendo a dose ajustada como parte da sua rotina de autocuidado. Esse plano gradual garante a adaptação segura do organismo ao efeito vasodilatador e sedativo do chá. Evita interferências no sono e estabelece um hábito que combina ritual, monitoramento e flexibilidade para atender às necessidades individuais. Quando você mantém o ritual noturno de chá de erva-cidreira e maracujá por várias semanas, começam a ocorrer adaptações fisiológicas que reforçam a saúde cardiovascular. Queda sustentada da pressão arterial. Estudos mostram que infusões regulares reduzem sistematicamente a pressão sistólica em 8-10 mmHg e a diastólica em 5-7 mmHg, diminuindo o risco de eventos cardiovasculares matinais, quando ocorre o surto de cortisol e catecolaminas. Melhora do perfil autonômico, graças à sinergia entre vasodilatação e ação calmante no eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Você ganha maior variabilidade da frequência cardíaca HRV, um marcador de equilíbrio entre simpático e parasimpático que se associa a menor incidência de arritmias. Qualidade do sono restaurador. Ao reforçar a liberação de GABA e inibir a acetilcolinesterase, a combinação de compostos induz sono profundo, reduzindo despertares noturnos em até 40%. E promovendo o reparo endotelial durante o sono. Redução de marcadores inflamatórios, infusões de Melissa officinalis e Passiflora edulis diminuem níveis de interleucina 6 e PCR, US, em idosos, atenuando o processo inflamatório que contribui para a rigidez vascular e aterosclerose. Proteção contra pico matinal de cortisol ao emparelhar o chá com a queda natural de cortisol noturno. Você plana sobre o pico matinal, evitando aumentos súbitos de pressão que costumam ocorrer ao despertar. Para monitorar esses ganhos de forma prática, diário de pressão e sono. Continue registrando diariamente a pressão arterial, logo ao acordar e a qualidade do sono numa escala de 1 a 5. Medições semanais de cortisol. Se possível, faça um teste cortisol. Salivar ao acordar na primeira e na última semana do protocolo para verificar a redução do surto matinal. Avaliação de marcadores inflamatórios. Repita exames de PCAROS e interleucina 6 antes de iniciar o plano e, ao final da semana 4, comparando valores. Questionário de bem-estar. Responda semanalmente a pergunta sobre níveis de ansiedade, disposição ao despertar e número de despertares noturnos. Padrões de melhora são indicadores de eficácia, além dos números pressóricos. Revisão médica. Agende uma consulta ao término do mês para apresentar seu diário e discutir com seu cardiologista. Possíveis ajustes de medicação ou manutenção do protocolo como terapia adjuvante. Com esses dados, você não apenas sentirá as mudanças, mas terá evidências objetivas menos num gráfico simples de pressão ao longo das semanas, em comparativo de marcadores inflamatórios e em questionários de sono, que comprovam o impacto do ritual nutritivo no seu coração. Antes de tornar o ritual noturno de chá parte permanente da sua rotina, leve em conta condições específicas e possíveis interações. Uso de medicamentos. Se você faz uso de anti-hipertensivos de ação rápida, como inibidores de ECA de meia-vida curta ou de diuréticos noturnos, ajuste a dose do chá para 150 ml e acrescente ao preparo apenas as folhas principais, erva-cidreira e maracujá, evitando gengibre e hortelã, que podem potencializar demais o efeito vasodilatador e causar queda excessiva de pressão ao despertar. Sempre comunique seu médico sobre a inclusão desse ritual para calibrar a farmacoterapia em conjunto com a infusão. Fragilidade renal em idosos com função renal reduzida.
TFG é menor que 45 ml por minuto. Limite o volume a 12,0150 ml por noite e concentre-se na qualidade da infusão. Tempo de 12 minutos, pois a capacidade de excreção de água e compostos ativos é menor. Combine o chá com monitoramento estrito de eletrólitos, sódio, potássio a cada 2 semanas, durante hipotensão ortostática. Se você apresenta quedas de pressão ao levantar, tome o chá já sentado ou deitado e aguarde 5 minutos após terminar, antes de se levantar. Caso perceba tontura matinal em mais de 2 ocasiões na semana, reduza para 0,0120 ml e encurte o tempo de infusão em 2 minutos. Esse ajuste minimiza o risco de desmaios. Insônia sensível. Embora a maioria dos pacientes se beneficie da ação calmante, alguns idosos podem sentir ressaca de sono, sonolência prolongada ao amanhecer. Nesses casos, experimente uma infusão mais fraca, 5 gramas de erva cidreira e 3 gramas de maracujá, e ajuste o tempo para 8 menos 10 minutos de infusão. Se ainda assim persistir, reserve o ritual para noites em que sentir maior tensão ou antes de cestas vespertinas, em dose de 100 ml. Interações com suplementos. Se você utiliza L-arginina, Mega 3 ou CoQ10. Tome o chá ao menos 2 horas após esses suplementos para evitar competição de absorção e maximizar o efeito de vasodilatação. Noturna sem sobreposição de pico de ação. Ambientes muito frios, em climas de temperaturas baixas, aqueça o ambiente. Ou use um cobertor leve durante o consumo para evitar que o corpo desvie fluxo sanguíneo para manter a temperatura, o que poderia reduzir a eficácia da vasodilatação induzida pelo chá. Suporte social e digital. Compartilhe o protocolo com um familiar ou cuidador para que ele o lembre do horário ideal e anote junto o diário de pressão e sono. Utilize aplicativos de saúde que enviem lembretes 60 minutos antes de dormir e registrem automaticamente seus valores de pressão arterial e qualidade do sono, permitindo análises gráficas semanais e compartilhamento remoto com sua equipe de saúde. Com essas precauções e personalizações, o ritual noturno de chá Tornicé, uma intervenção segura e adaptável, capaz de reduzir sua pressão em 20 minutos, melhorar seu sono e proteger seu coração de forma integrada ao seu estilo de vida. Você já experimentou algum chá que ajudou a baixar sua pressão? Conte qual foi e como se sentiu.